expressão da aula anterior, que foi sobre a pegada hídrica, certo? Que foi a segunda questão. Qual das alternativas abaixo indica a definição de pegada hídrica de forma correta? Então, para quem respondeu, a alternativa correta foi: é definida como volume de água total usada durante a produção e consumo de bens e serviços, bem como consumo direto e indireto no processo de produção. E a questão seguinte que diz o quê? Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada pelo quê? Então, para quem respondeu, vamos conferir a alternativa correta, que seria degradação dos mananciais e desperdício no consumo. Aqui o gabarito para vocês, tá? Primeira questão, letra A. Terceira questão, letra C. E quarta questão, letra A. Hoje, a nossa aula será sobre a seca e suas implicações sociais, tá? Suas implicações naturais, sociais e políticas. Então, o que caracteriza a seca? Muitas vezes a gente relaciona a seca como apenas a falta de água na nossa cidade, não é isso? Na nossa região. Porém, a seca, ela é um fenômeno natural que acomete a nossa região, principalmente aqui a região do Nordeste, tá bom? Então, a seca é um fenômeno natural e físico que ocorre com certa regularidade no Nordeste do Brasil. A compreensão reducionista desta problemática associada à falta de água facilita a naturalização de seus efeitos sociais. Então, nós vivemos aqui na região do Nordeste e o clima da nossa região é o clima semiárido. Então, isso faz com que essa seca ela aconteça predominantemente na nossa região. Sim, vale lembrar que há uma diferença entre a seca e a escassez de água. Feito eu disse anteriormente a vocês, a seca é um fenômeno natural, certo? Já a escassez de água, ela vai acontecer devido ao desperdício da água, devido ao uso inadequado da água. Então, a seca no Nordeste, aqui o Nordeste, ele ficou conhecido como uma característica que se chama polígonos da seca, devido à grande sequência, à grande decorrência de seca na nossa região. Então, a seca do Nordeste é característica de uma região conhecida como polígono das secas. Então, se vocês ouvirem falar nessa classificação, polígono das secas, vocês vão lembrar que isso aconteceu, é uma lei que foi escrita, o número da lei é 175/36, que ela foi descrita justamente por esse processo, por essa decorrência de seca que acontece na nossa região, tá ok? Então, vamos lá. A seca do Nordeste é característica de uma região conhecida como o polígono das secas, ficou assim reconhecida através da lei 175/36, pelo fato de nela haver crises recorrentes de seca que resultam em várias calamidades. Então, quais são as principais causas da seca? A primeira, que foi o que eu disse a vocês, é que a nossa região ela está na região de um clima semiárido. O que é isso? É onde aqui na região a precipitação de chuva ela acontece de uma forma lenta, se comparado com outros locais, com outras regiões do Brasil. Então, normalmente, na nossa região, nós temos um período de chuva que ela acontece entre janeiro a maio, e, normalmente, esse período de chuva ele dura por apenas 2 meses. Então, o resto do ano, ele passa com o verão, tá?
Então, a região do sertão nordestino e do agreste, ambos de clima semiárido e vegetação denominada caatinga. Então, voltando lá, se a gente for lembrar dos biomas e perguntar a vocês, qual seria o bioma que predomina, o bioma da nossa região, aqui do Nordeste? Então, o bioma é a caatinga, que apresenta elevações de temperaturas muito altas, com baixa precipitação, que foi o que eu disse a vocês. Essa precipitação é o que vai fazer com que aconteça as chuvas, tá? Então, quando a gente fala em precipitar, a gente lembra com o cair água. Então, devido a esse clima quente aqui, dificulta aí nessa precipitação pluviométrica durante o ano, ok? Então, só para concluir, o período chuvoso, quando ocorre, dura em média 2 meses, certo? Vocês quiserem, fazendo perguntas, vão colocando aí nos comentários, que os professores de vocês que estiverem online com vocês, vai estar aí respondendo as dúvidas que forem surgindo, beleza? Então, além das principais causas que eu disse a vocês da seca, que é um fenômeno natural da questão do nosso clima, também vai acontecer outras causas que vão aí colaborar com esse processo de escassez de água, de seca, certo? Então, sobrepastoreio, o aumento e frequência de incêndios e desmatamento. Então, esse é uma das principais causas da seca causadas pelo homem, tá? A gente viu que vai ter a seca, que é um fenômeno natural devido à nossa região, devido ao nosso clima, e outra causa vai ser o aumento da frequência de incêndios e desmatamento. Então, aquela região que não tem árvore, provavelmente ela não vai ter vamos dizer assim, uma área de rios, tá? Outra causa da seca vai ser a extração exagerada das águas subterrâneas. Então, aí já são as causas que são acometidas através dos seres humanos, tá? E quais são os problemas que essa seca ela vai agora trazer para a população? Então, quais vão ser as implicações sociais que vão ser trazidas agora para as pessoas? Não obstante, esta região do país vem sofrendo inúmeras dificuldades e prejuízos oriundos da seca, dentre as quais vamos destacar agora para vocês, tá bom? Então, uma das principais causas da seca, as principais implicações que a gente vê, muitas vezes quando a gente fala assim em seca, o que é que a gente lembra, tá? Então, quando eu digo assim, a região do Nordeste é uma região muito seca, então a gente imagina o quê? Uma região pobre, não é isso? Uma região onde as pessoas passam fome, uma região onde as pessoas passam sede, que precisam estar carregando aqueles baldes de água para poder conseguir água para casa. Então, essas implicações da seca, vai ser isso que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, perda de plantações e animais. Quantas vezes a gente não passa em alguma pista, em algum determinado local, e a gente vê vários animais mortos na beira da pista? Muitas vezes porque estava com sede, muitas vezes porque foi abandonado, e os donos não tinham condições de manter aqueles animais devido à pobreza que já chegou em determinado local. A fome, tá? Miséria e mortes. Certo? Então, essas são as implicações sociais que são acometidas por conta da seca. Também, além dessas implicações que eu falei para vocês, a gente também vê muito a questão do desemprego nessa região. Então, o desemprego nessa região também é muito elevado, provocando o êxodo rural, saída das pessoas do campo em direção às cidades. Então, muitas vezes as pessoas abandonam tudo o que tem lá na zona rural, tá? E vão para a cidade em busca de vidas melhores. Muitos habitantes fogem da seca em busca de melhores condições de vida nas cidades. Então,
além dessa questão da seca, da escassez de água, do desperdício de água, que as pessoas elas passam fome, tem a questão de mortes de animais, há também alguns projetos de políticas que vão combater a seca, tá? Então, aí a gente vai falar na questão política. Então, as implicações políticas acerca desse evento que é a seca no Nordeste. Então, vamos lá. Uma das implicações políticas, tá, em relação à seca, vai ser a construção de cisternas e açudes e barragens. Então, projetos de políticos, projetos de rede municipal, estadual e federal, trazem essas construções de cisternas, açudes e barragens, que é o que a gente vê frequentemente quando a gente vai para um sítio nos dias de hoje. Então, antigamente, a gente não via isso. Mas quando a gente vai para a zona rural, a gente consegue ver várias casas que têm aquelas cisternas, que tem aquelas bicas em que vai direcionando para a cisterna, para que quando chega a água, quando chover, essas águas elas vão para esses depósitos, essas cisternas, certo? Então, investimentos, infraestrutura na região, distribuição de água através de carros-pipas em épocas de estiagem. Então, em situações de emergência, também há essas implicações de combate à seca, em que vários carros-pipas eles vão transportar a água para essas regiões em que, nesse período de estiagem, nesse período em que não há chuva, colocar água nessas cisternas e aí eles vão distribuindo para as pessoas que têm ali as casas vizinhas, ok? Implantação de um sistema de desenvolvimento sustentável na região para que as pessoas não necessitem sempre de ações assistencializadas do governo. Então, há também projetos em que as pessoas trabalhem com redes sustentáveis. O que é isso? Economizar água, a água que é utilizada para lavar roupa, você pode reutilizá-la para lavar banheiros, tá? Então, para lavar calçada. Então, para amenizar, para diminuir essas implicações em relação a carros-pipas, em cisternas, as pessoas elas também podem trabalhar de forma sustentável nas suas próprias casas, tá bom? Porque a gente tem que saber, nós sabemos que a seca ela é um fenômeno natural, porém a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Que é evitar o desperdício de água, certo? Nas casas de vocês colaboram com essa questão de evitar o desperdício da água? E aí? Vocês fazem o quê? Vão colocando aí nos comentários. O que é que vocês fazem na casa de vocês? Que vocês podem amenizar essa escassez de água. Muitas vezes, o que é que a gente faz? Tá chegando água na nossa casa de 15 em 15 dias. Então, eu posso lavar a calçada com a mangueira, eu posso lavar o carro, eu posso lavar a moto, eu posso estar dando descarga todo o tempo que eu for usar o banheiro. Mas a gente esquece que a nossa região, ela chega a um período em que a gente vai passar um bom tempo na seca, com essa escassez de água, certo? Há alguns anos atrás, a gente passou um período bem complicado até aqui na nossa cidade. Não foi isso? Alguém lembra? Em que não chegava água, as pessoas precisavam comprar água para poder fazer o seu consumo doméstico. Mas a gente só se preocupa nesse cuidado com a água, nesse momento em que a gente está sem ela. Então, a gente precisa se conscientizar e a evitar o desperdício da água nesses momentos em que a gente tem água, tá? Para que lá no futuro a gente não sofra tanto em decorrência da escassez de água, certo? Então, outra implicação política vai ser o incentivo público à agricultura adaptada ao clima e sólido da região com sistema de irrigação. Também são elaborados projetos lá para a agricultura que utiliza muita água,
certo? Para vocês que assistiram a aula sobre pegada hídrica, vocês conseguem ver, vocês conseguem lembrar o quanto de água que é gastado, que é utilizado na produção de alimentos. E isso vale também lá na agricultura, lá na alimentação dos animais. Vocês viram o quanto de água que é gastado para produzir, para trazer a carne bovina para o mercado, para poder ser consumido, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com o desperdício da água, evitar a escassez enquanto a gente tem a água. A gente não pode esperar que essa água acabe para que a gente venha a cuidar disso, certo? E aprendendo aqui na escola, aqui com as nossas aulas online, a gente pode passar para as pessoas essas informações, porque muitas vezes as pessoas elas não têm conhecimento e vocês que estão aqui acompanhando as aulas é quem vai passar isso para os demais, seja para um irmão, seja para a própria mãe, que às vezes não tem esse cuidado. Então, vocês aprendem e passam para as pessoas, para a comunidade de vocês, tá? Sobre essa questão do cuidado com o desperdício da água, para que nos momentos de seca a gente não passe com tanta dificuldade, certo? Então, aqui nessa imagem para vocês, eu coloquei aqui as cisternas, tá? Que são implicações políticas, que é onde que eu falei anteriormente da construção de cisternas. Então, as pessoas aí colocam essas bicas, tá? Para que quando chover a água caia diretamente na cisterna, e o período de estiagem que os carros-pipas passam pelas cidades, ou por esses locais em que não tem água. Então, para finalizar a nossa aula, eu coloquei aqui essa mensagem: nossa água, saber usar para não faltar. Então, foi isso que eu disse a vocês. Nós precisamos saber usar a água hoje para que lá na frente a gente não sinta tanta dificuldade quando essa água ela estiver em menor quantidade, vamos dizer assim, para chegar nas nossas casas. Poupe, nossa maior riqueza, economize água. Todo dia é dia de conscientização. Então, vamos lá, voltando, recapitulando, qual foi a nossa aula de hoje, o nosso objetivo dessa aula de hoje. Entender que a seca, ela é um fenômeno natural, certo? Devido ao nosso clima ser semiárido e as precipitações, elas acontecerem de formas mais lentas, tá? Lembrar também que a nossa região ela ficou conhecida como polígonos da seca devido a essa decorrência de seca por muito tempo. Então, toda a região do Nordeste, tá? Então, toda a região do Nordeste, se você vê essa nomenclatura polígonos das secas, vocês vão lembrar que é por conta dessa região, dessa nossa região, ela ter esse período de decorrência de seca por muito tempo. As causas da seca, que é a principal, que eu disse a vocês que é um fenômeno natural, porém há outras causas que são causadas pelos seres humanos, tá? Como o aumento da frequência de incêndio, desmatamento e a extração exagerada de águas também. Certo? Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação de todos vocês na nossa aula. Quem tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que os professores vão estar aí acompanhando vocês e tirando essas dúvidas, certo? E gostaria de convidar vocês para a nossa próxima aula, tá? Fiquem acompanhando pelas redes sociais, o Seduc Play, o Instagram e o Facebook, e também se inscreva no canal, tá ok? Obrigada!